Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Mais uma aula de História e aula de Geografia, data do dia 14. Como que foi o Dia das Crianças? Vocês estão bem? Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ter essa semana de aula. Nós teremos aula amanhã. Embora seja feriado, Dia do Professor, nós antecipamos isso. A tia Bruna antecipou o feriado de amanhã, de quinta-feira, que é Dia do Professor, para terça-feira. Por isso, não tivemos aula de ciências e de literatura ontem. Mas as atividades da apostila, né, que são propostas para vocês, vocês podem fazer, tá? Então, façam as atividades da aula de ontem, porque como a gente parou, não teve aula ontem, quando for na próxima semana, a tia Maria já vai voltar para a data de acordo com o dia de aula, ok? Então, fica esse recadinho, tá? A nossa aula hoje vai ser sobre o engenho. Nós vamos ter atividades na página 74, 75 do nosso livro de História. Vamos estudar apenas 2 páginas, uma é leitura e outra é atividade, tá? Quero também lembrar vocês, já no começo da aula, que nós temos uma atividade no quadro. Como eu disse para vocês, nossas aulas vão ter atividade valendo ponto, para a gente fazer um somatório da participação, do comprometimento e também do conhecimento. Então, eu quero que você abra o seu caderno, coloque a data, faça a cópia da atividade que está no quadro. Vou pedir meu auxiliar para gravar o meu quadro aqui maior. Lá está escrito assim, ó. As afirmações a seguir se referem às tarefas executadas pelos africanos, escravizados na produção de açúcar no Brasil colonial. Escreva V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Vamos testar o conhecimento de vocês, tá? Então, nós vamos falar de história, essa é a atividade de história, daqui a pouquinho eu falo da atividade de geografia. Então, vamos acompanhar a nossa leitura aqui. Você tem a atividade, lembrando que eu peço que vocês façam a cópia dessa atividade pulando uma linha para cada uma, para que na hora que tirar foto e enviar para a tia Maria, eu consiga receber e fazer uma boa leitura e, obviamente, uma boa correção, tá? Para que não venha faltar nenhuma caligrafia, não haja nenhum dano na correção. Capricha na letra, galera. Vamos lá. O engenho. A gente então vai estudar esse texto aqui e fazer a atividade da página 75. O engenho. Engenho era o nome do equipamento que moía a cana e transformava o caldo em açúcar. Mais tarde, as fazendas de produção de açúcar também passaram a ser chamadas de engenhos. Nos engenhos viviam os fazendeiros com suas famílias, os trabalhadores escravizados e alguns trabalhadores livres que prestavam serviços aos fazendeiros. Veja na ilustração abaixo a representação de um engenho de produção de açúcar. E aí você tem aqui como que fosse uma fazenda, né? E aí você tem o canavial, grande plantação de cana. A cana era cortada e transportada do canavial até a casa de engenho. A casa de engenho é o lugar em que a cana era moída para a extração do caldo, que depois era conduzido e transformado em açúcar. Casa dos empregadores, ou seja, lugar em que os trabalhadores livres viviam com sua família. Então, nas propriedades havia algumas casas, né, para que as pessoas que eram livres, né, poder morar com a sua família. Temos aqui uma capela, que é a construção na qual eram realizadas as festas e cerimônias católicas, como batismo e missas. Temos aqui também a Casa Grande, que é a residência dos fazendeiros, também chamados de senhores de engenho e de sua família. Aí temos a senzala, que era o lugar qual os escravizados dormiam. Era pequena e desconfortável, tá? Então, nós temos aqui uma definição, como fosse aqui, né, um mapa, né, da propriedade dos senhores de engenho, tá? Por isso, definido este nome. Na página 75, tem assim, saiba mais. Pães de açúcar. Você já ouviu falar do morro chamado Pão de Açúcar?
no Rio de Janeiro? A origem desse nome, acredita-se, deve-se ao fato de o morro ter um formato semelhante ao da forma em que eram colocados os pães de açúcar formados. Perdão, vou ler novamente que a leitura não ficou boa. A origem desse nome, acredita-se, deve-se ao fato de o morro ter um formato semelhante ao da forma em que eram colocados os pães de açúcar formados quando o caldo de cana cozido, no caso o melaço, né, secava, tá? Por isso tem esse formato. E aí ao lado a gente tem formas de pão de açúcar expostos no Museu do Homem no Nordeste, em Recife. E temos a imagem do Morro do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, imagem atual, né? A imagem do momento. Aí embaixo você tem uma atividade. Numere a seguir as etapas de produção de açúcar. Você tem aqui cozimento do caldo de cana até a formação do melaço, plantio e colheita de cana-de-açúcar, moagem de cana para extração de caldo, transporte de cana de canavial até o engenho e secagem do melaço até a obtenção do açúcar. Você vai numerar nessa atividade de acordo com cada processo, né? Quem começa? Quem é o primeiro, né? O primeiro a gente vai identificar que é o quê? O plantio e colheita da cana-de-açúcar e depois tudo aquilo que é feito com ela. Tá? Então você vai fazer essa atividade do livro, vai fazer a atividade do quadro. A atividade do quadro deve ser feita no seu caderno, tirar foto e enviar para a tia Maria. Assim que eu recebo esta foto, eu faço a correção e anoto no relatório para somar aí na avaliação de vocês. Lembrando que nós não temos apostila de história nem de geografia. Então a aula de vocês estão sendo muito importante. Vocês estão sendo desafiados, né, através dessas atividades, demonstrarem o conhecimento das aulas que já foram dadas e das aulas que estão sendo dadas. Então, essa atividade é sobre o nosso tema, é um tema atual. Estamos falando sobre os senhores de engenho, sobre a cana-de-açúcar, sobre os escravos, né, os africanos. Então, galerinha, presta bastante atenção, tá? Eu vou pausar o meu vídeo, peço a você que abra o seu livro, né, de história que a gente vai estudar, o livro de geografia que a gente já vai voltar. Voltamos então com o nosso vídeo. Vamos agora no nosso livro de geografia estudar sobre noções de cartografia na unidade 7 do livro de vocês, tá? Então é só virar a página, coloquem data no livro de vocês. Nós vamos falar sobre mapas, tá? Tia Maria vai ler e logo em seguida vai falar sobre as atividades. Então acompanhem comigo, vamos lá. Os mapas são representações gráficas de determinado lugar ou fenômeno. Por exemplo, um bairro, um município, um estado, um país e até mesmo o mundo todo. Como é o caso do mapa mundial que estudaremos mais adiante. Todo mapa tem elementos que auxiliam na sua leitura: título, rosa dos ventos, legenda e escala. Estado do Amazonas. E aí nós temos aqui uma fonte de atlas geográfico e escolar, né? E aí você consegue ver toda a divisão e denominações, tá bom? Nós estamos falando sobre mapas, então vamos para a página 192. Vamos estudar hoje, galerinha, página 191 e 192 e 193. A tia Maria esqueceu de avisar no início da nossa aula, né? Então, está no quadro as páginas, então datem o livro de vocês, presta bastante atenção. Com os mapas, isso na página agora 192, a gente vai continuar lendo. Com os mapas podemos encontrar lugares, calcular a distância entre eles e escolher a direção a seguir em um trajeto, além de constatar determinados fenômenos sociais, geográficos e informações, por exemplo, a quantidade de pessoas que moram em determinado município ou a localização e as principais características geográficas de um estado. A cartografia é a ciência que estuda técnicas de elaboração de mapas. Ela ajuda a geografia a explicar os fenômenos e os lugares estudados, tá? Provavelmente, antes mesmo de começar a escrever, os seres humanos das primeiras civilizações rabiscavam representações gráficas de lugares que lhes eram familiares.
Ainda que não seja possível dizer quando surgiu o primeiro mapa, eles começaram a ser feitos há mais de 4.000 anos em antigas civilizações da Mesopotâmia, China, Egito e Grécia. O registro do mapa mais antigo existente até hoje é uma placa de argila encontrada nas ruínas de Gar-Sur, ao norte da Babilônia. Desenhado por volta de 2300 a.C., com 7,6 centímetros. É tão pequeno que cabe na palma da mão. Ele mostra o rio Eufrates, rodeados por montanhas. Olha que legal, né, galerinha? A gente estudou essa questão de tamanho, né? Medidas, centímetros, né? E aqui diz que é 7,6 centímetros. Então, eu diria, né, 10 centímetros seria isso aqui na nossa régua. Vamos conferir na régua? Confiram na régua de vocês quanto mais ou menos tem aí. Na verdade, aqui diz uma medida, 7,6 centímetros. Então, é tão pequeno que cabe na palma da mão. Peguem a régua de vocês, meçam aqui no caderno mesmo, no livro mesmo, 7,6 centímetros, e vocês terão a noção do tamanho, né? Vamos observar aqui embaixo que mostra essa placa, né, de Gar-Sur, o mais antigo mapa que se tem notícia, né? Vem demonstrando também ao lado aqui algumas imagens, né? Que é justamente os 7,6 centímetros. Se vocês observarem a nossa setinha aqui do desenho do nosso livro, já mostra pra gente o tamanho exato, né, deste mapa, desenhado antigamente, né? Então, nós temos agora, galerinha, aqui na página 193 do livro de vocês, atividade. A tia Maria colocou no quadro também uma atividade de geografia. Eu vou pedir para o meu auxiliar fazer aqui a cópia. Desse ladinho aqui, ó, você tem desenho o mapa do Brasil. Então, você vai desenhar o mapa do Brasil e definir suas regiões de acordo com o norte, oeste, leste e sul. Ou seja, você vai fazer o desenho de um mapa numa folha, né? De preferência uma folha de A4, façam bem bonito, façam as divisões, tá? De todos os estados, coloquem nome em todos eles, tá bom? Definam a área em que é norte, a região norte, região oeste, região leste e região sul, ok? Tá bom? Então, eu vou aguardar essa atividade de vocês. Lembrando, né, que as nossas atividades estão sendo avaliadas de acordo com as atividades propostas em aula. Vai valer 10 pontos essa atividade do desenho do mapa. Eu aguardo esse mapa bem bonito, quero capricho, pode colorir, tá? Faça um desenho bem bonito que vai valer 10 pontos para vocês. Temos, então, atividade na página 193, atividade de número 1 e número 2. Tá? Quais são os erros das frases a seguir? Reescreva-as corretamente. Letra A. Os mapas são representações gráficas que não nos ajudam a encontrar lugares e a localizar fenômeno. Ora, quais são os erros da frase? Né? Você vai reescrever corretamente, tá? Os mapas são representações, né? São representações gráficas que, e aí, não nos ajudam? O que vocês vão dizer? Que nos ajudam, certo? Então, faça as atividades da letra A e a letra B. A número 2 pede, observe o mapa a seguir e escreva o nome dos elementos que faltam, tá? E aí vocês vão observar. Lembre-se que no mapa é necessário ter o quê? Um título, vocês vão observar que está faltando informações, e aí vocês vão dizer aqui embaixo quais são essas informações, tá? Vocês têm aqui o mapa, observe o mapa a seguir e escreva o nome dos elementos que faltam. Essa atividade número 2 a tia Maria vai fazer com vocês, porque será pouco provável que a galerinha consiga fazer o que está faltando. Ó, além do título, tá? Falta título, falta a escala e também legenda. É necessário que haja uma definição das regiões, uma explicação para que você consiga olhar o mapa, ler, reconhecer localização, reconhecer o estado, reconhecer, né, as regiões, e tá faltando aqui, então, título, escala e legenda, tá? Então, vocês escrevam aí que a tia Maria tá dando a resposta da número 2. Façam as atividades
Nós não temos apostila, todas as atividades propostas de geografia e de história estão valendo nota. Não esqueçam de enviar foto para a Tia Maria. Tia Maria está deixando de receber muita atividade valendo ponto. E mesmo recebendo depois, fora um caso, né, ou dois, quando entre em contato no privado com a Tia Maria e avisa algum motivo, alguma situação que impeça que a criança não faça atividade naquele dia, receber as atividades após a data, a Tia Maria faz o relatório e faz a correção, mas a galerinha tá perdendo ponto, tá? Então vamos nos comprometer a fazer as atividades diárias. Estamos em reta final, galera, não desanime, tá? Vamos ter alegria, vamos estudar, estamos concluindo aí o ano, todo o conteúdo do planejamento está sendo dado, vocês estão recebendo todas as informações necessárias para o terceiro ano e preparados para o quarto ano. Mas eu preciso que a galera envie as atividades para mim, porque agora no quarto bimestre a nossa avaliação vai ser feita de acordo com as aulas. Não esqueça disso, tá? Um beijo no coração de vocês, até a próxima!